Bom, agora, pastor, fique à vontade. Tudo seu agora, pode falar. Se você tiver alguma apresentação também, a gente deixou você como anfitrião, então se quiser passar slide, não sei se o senhor tem algum material preparado aí, mas já está Tem, com autonomia para ah, transmitir. E a gente agora está todo ouvidos. obrigado, minha querida. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava preocupado. Confesso que ainda estou. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem, né, aqui? Porque aqui em Niterói caiu agora há pouco uma chuva bem forte e misericórdia, só falta a luz e ter algum problema, né? E acabou que, de fato, a internet que eu uso para dar aula, ela parou. Eu estou com outra internet aqui. Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Se não der certo, Marcos Paulo me continua, né? Ele assume de onde eu parar. Já é o nosso segundo convidado que tenta passar a bola para seminarista. Ó, se acontecer qualquer coisa, eu passo para seminarista. Ó, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui achar onde eu vou ter que fechar e abrir de novo. Peraí. Preparei só um roteiro para que a gente não se perca, mas eu confesso que está meio preocupado porque eu estou vendo que está bem lento, a internet está bem lenta aqui. Estão vendo aí a apresentação? Beleza, então. Então, o desafio é, é, é a gente conversar sobre o discipulado, e é interessante porque eu estou no processo de reimplantação do discipulado na igreja. Então, eu até pedi que alguns irmãos estivessem aqui também, né? E eles estão aqui com a gente. Vocês estão vendo a apresentação direitinho? Ou diminuiu? Ela diminuiu. Está dando? Agora Diminuiu? Diminuiu de tela. Diminuiu, pastor. Tá, espera aí um pouquinho. Beleza? Bom, Foi. é, vamos lá. Gente, discipulado, quando a gente fala sobre discipulado, algumas questões elas precisam ser levadas em consideração. Eu tinha minha cola aqui, só que eu não estou conseguindo abrir, né? Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. Se não, eu dou uma reduzida aqui e dou lá uma pesquisada no Word, o que eu escrevi. Mas uma coisa que precisa ficar entendido para a gente é que a grande comissão ela está diretamente ligada ao discipulado. E não apenas a grande comissão, mas o mandato cultural também, né? O mandato cultural ele é complementado pela grande comissão. E ambos estão diretamente ligados ao discipulado. O mandato cultural, quando o Senhor diz ao homem que ele deveria dominar sobre a criação, dominar sobre os animais, né? E essa dominação, ela não é uma dominação não é uma dominação destrutiva, mas é uma dominação
preservativa, né? É uma dominação de quem cuida, de quem trata, de quem é mordomo, né? De quem foi posto no jardim para cuidar do jardim do Éden. Então, essa dominação. Só que essa dominação, ela se amplia para todos os aspectos da vida. Nós somos influenciadores e nós somos chamados a sermos influenciadores de todos os aspectos da nossa vida. Por onde quer que a gente passe, nós ali influenciamos. E é óbvio que o Senhor nos chama a influenciarmos, né, a partir dos princípios, dos valores, a partir do Evangelho de Cristo. O Senhor nos ensina e nos chama, nos convoca a sermos influenciadores da nossa cultura, a partir da nossa cosmovisão cristã, a partir do Evangelho de Cristo, e assim influenciarmos a nossa cultura. A grande comissão, ela é completa, ou melhor, o mandato cultural é completado pela grande comissão. Agora, a grande comissão também precisa ser melhor compreendida, porque há algumas ênfases que, por muito tempo, foi apresentada na grande comissão, que há questões a serem consideradas, né? E a partir do entendimento dessa ênfase do ide, ou do fazei discípulos, algumas questões também surgem. Olha, qual é o significado de fazer discípulo? Qual é a importância do batizando e do ensinando? Né? Como isso acontece? De que forma isso deve acontecer? E aí eu queria lembrar a vocês, primeiro, o texto que nós conhecemos de cor e salteado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A melhor tradução desse texto nos apontaria, a partir do verso 19, o indo, ao invés de ide. Indo, portanto, fazei discípulos, batizando, ensinando. Então, na verdade, você tem algumas considerações que o texto apresenta para a gente, né? E aí eu vou diminuir um pouquinho aqui para eu estar lembrando um pouquinho. Bom, a tendência mais comum no nosso meio é da gente interpretar a grande comissão apenas como a ordem de ir. E isso fica induzido para nós a partir da tradução que a gente tem. Ide e pregai. Por isso, durante muito tempo, né, a tendência era interpretar esse texto trazendo uma força maior sobre o id, sobre o ir, né? Isso em apoio com missões transculturais, com missões nacionais, com missões de modo geral, né? Sempre pensando numa missão transcultural, numa missão longe de onde nós nos encontramos reunidos como igreja, ou numa missão que pertença a um missionário específico, né? Alguém que se preparou, que se capacitou para, de fato, ir fazer missões. E desde a adolescência que eu ouço pregadores desafiando, né, a pessoas que possam ir e pregar, que possam deixar tudo e ir e pregar. E a questão, diante dessa fala recorrente e diante dessa pregação recorrente, era mais ou menos o seguinte: olha, se todo mundo for, quem vai apagar a luz? Se todo mundo for da forma com que está sendo dito, quem vai apagar a luz?
porque a gente precisa entender muito bem o que o texto está apresentando para nós. O verbo principal do texto é o mateteusata, é o fazei discípulos. O texto tem um verbo principal e tem 3 particípios. O porententes, baptizontes e didascontes. Ou seja, indo, batizando, ensinando. E, logicamente, que os particípios eles não podem ter maior ênfase que o verbo principal, fazer discípulos. Essa é a grande questão do texto para a gente. Vamos voltar lá. Essa é a grande questão. Há um verbo principal, é indo, fazei discípulos, batizando, ensinando, mas indo, mas fazei discípulos é o verbo principal desse texto. Ou seja, o texto que a gente leu enfatiza de forma muito clara algo que a gente perdeu com o tempo, que é fazer discípulos. A gente acabou dando uma importância que, de fato, é devida. Nós precisamos também ir, porque o texto diz indo. Né? Então, nós devemos ir, nós devemos sair, nós devemos pregar, nós devemos anunciar. Há pessoas que são chamadas a missões transculturais, há pessoas que são chamadas a missões nacionais, mas você não precisa fazer missões transculturais ou longe de onde você está reunido como igreja para que você seja um missionário, para que você faça discípulo e para que você cumpra Mateus 28. Né? O mandato cultural diz que você é um influenciador da cultura do seu tempo. A grande comissão diz que você, indo, deve fazer discípulos, deve influenciar, batizando e ensinando todas as coisas que o Senhor tem apresentado, tem colocado diante da gente. E aí, vou aqui reduzir mais uma vez, um autor chamado Karl Bosman, num livro de sintaxe de Mateus 28, ele apresenta 4 posições diferentes a respeito desse texto de Mateus 28, 18 a 20. E ele diz, olha, que a primeira posição de entendimento desse texto enfatiza o id. E enfatiza o id muito mais do que o fazei discípulos. Nessa primeira posição, o fazei discípulos é praticamente esquecido, posto de lado. E segundo Bosman, esse ponto de partida para essa posição é publicado lá no século XIX com um livreto escrito por William Carey, né? Um estudo sobre o dever dos cristãos em pregarem meios para a conversão de pagãos. Ou seja, deveria se largar absolutamente tudo, deixar absolutamente tudo de lado e ir, e pregar, né? Ir e anunciar de qualquer forma, pregar a tempo e fora de tempo. Mas há uma segunda posição que foi desenvolvida com o passar do tempo, e nessa segunda posição enfatiza o fazei discípulos. Né? Um particípio, ele é sempre sintaticamente subordinado ao verbo principal. Lembra que eu falei que ali há um verbo principal e 3 particípios. E um particípio é sempre sintaticamente subordinado ao verbo principal, não podendo ter força imperativa. Ou seja, o texto é indo, fazei discípulos, batizando e ensinando. A terceira posição minimiza o id inteiramente. Dessa posição resulta uma definição de que cada crente como missionário e de missões como uma atividade
apenas local, ou seja, não existe mais missões transculturais, não existe mais missionários que são chamados de forma específica para fazerem missões em lugares específicos dirigidos pelo Senhor, e eu não preciso dizer que essa posição é anticristã, é antibíblica. E a quarta posição tenta corrigir um pouco os exageros das posições anteriores, ou seja, a quarta posição condensa o que a gente está dizendo. Existe, sim, pessoas com chamados específicos para missões transculturais, para missões nacionais, para missões de forma específica, mas o texto fala sobre discipulado. O texto nos ordena ao discipulado. Nós devemos fazer discípulo à medida que nós vamos, à medida que a gente vai indo fazer discípulos. E isso é uma grande mudança de paradigma para a gente, porque até pouco tempo a gente não pensava dessa forma e não percebia as coisas dessa forma. E hoje, particularmente, gente, pregar somente o evangelho é algo bem complicado diante das igrejas que a gente tem por aí. Não adianta só você anunciar, não que, por favor, não vou dizer que não adiante, mas o texto nos chama a uma responsabilidade além do anunciar a palavra, que é fazer o discípulo. E algumas coisas estão empregadas aí. Segundo um comentarista, Hendrickson, ele diz que o discipulado não envolve fazer convertidos, embora implique nisso. O discipulado, ele não tem a pretensão de converter, mas tem a pretensão de ensinar, tem a pretensão de anunciar, tem a pretensão de apresentar as boas novas. Mas algumas coisas estão muito bem envolvidas com o discipulado, que a gente vai ver ainda. Segundo Wegenast, o uso da palavra ensinar nos sinóticos não transmite a ideia de desenvolvimento das habilidades das pessoas, mas sim uma instrução sobre como viver. O discipulado que o Senhor nos chama a desenvolver em Mateus 28 e em vários outros textos do Novo Testamento não é apenas um ensinamento didático do texto, mas o ensinamento didático de como viver a partir de princípios, ordenanças, valores que o Senhor nos ensina. Essa é a grande questão. Nós estamos presos ainda num paradigma que está sendo ultrapassado, de que nós colocamos apenas a informação, e isso, inclusive, na pregação, nós apresentamos informações, 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 e várias informações. Ao final da pregação, a gente não lembra mais nada daquilo que foi dito. A gente se esquece e saímos muitas vezes da igreja depois de uma pregação e a gente não consegue lembrar o que o pastor disse, porque nós estamos diante ainda de um paradigma que diz para nós que o importante é apresentar a quantidade de informações que a gente tem armazenado, enquanto que a palavra nos ensina que o nosso coração deve ser alcançado. Quando o nosso coração é alcançado, a gente aprende a aplicar os ensinamentos de Cristo na nossa vida. E é isso que o discipulado apresenta para a gente. Dietrich Bonhoeffer diz que o cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Cristo. Não basta você anunciar e pregar, você precisa discipular. Não há uma questão, mas há uma questão essencial envolvida no discipulado que não pode ser abandonada. E a gente vai ver aqui
E eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto. Marcos 3,14 diz: escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Eu disse aqui que há uma questão essencial envolvida no discipulado que não pode ser abandonada. E essa questão essencial está presente nesse texto e em vários outros textos da palavra, principalmente quando aborda o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Escolhendo 12, designou-os como apóstolos para que estivessem com ele. A questão preponderante desse texto é exatamente essa parte, para que estivessem com ele. Isso é discipulado. O discipulado tem uma questão essencial. É o estar junto com. É o gastar a vida na vida de outro. É estar junto com o outro, vivendo junto, sofrendo junto, alegrando-se junto. E quando a gente olha a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, você percebe que era exatamente isso que eles viviam, né? Quando o texto diz que eles sorriam o mesmo sorriso e choravam a mesma lágrima, eles estavam com. Havia unidade. Havia participação na vida um do outro. E, gente, nós estamos cada vez mais individualistas. Por isso que é muito mais fácil para nós, me perdoe, mas é muito mais fácil para nós entregarmos um folheto no sinal e seguirmos a nossa vida. Não que você não deva fazer isso, gente. Eu quero que vocês me entendam. Não que você não deva entregar um folheto, não que você não deva, né, abordar alguém das mais diversas formas, mas nós precisamos também nos despertar para a necessidade, para a ordenança de fazer discípulos. E não há condição de fazermos discípulos se não estivermos juntos com. Essa é uma questão fundamental. E aí, como fundamento a respeito desse estar com e envio sempre estiveram presentes na ideia sobre o discipulado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus desenvolve a criação, estabelece a sua criação, está presente na criação, e a partir do término da sua criação, envia Adão para que fosse bênção, mas com o pecado, ele continua abençoando sua criação, envia Abraão para que nele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Né? É um Deus que cria, e cria para que ali também, no cenário da criação, se desse esse estar com. Ele cria também para que ele estivesse conosco. Ele cria para que ele compartilhasse da sua vida conosco. Ele cria e nos envia, isso é extraordinário. A Trindade também fala a todo momento a respeito disso. O Deus que cria e envia o seu Filho para morrer na cruz por nós, o Filho que retorna e eles então enviam o Espírito Santo como consolador, né? Como aquele que atuará convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Abraão, como a gente já falou, Moisés preparando Josué, Elias preparando Eliseu e os enviando. E tantos outros discípulos e discipuladores. A ideia de discipulado sempre esteve presente. Se você for no Novo Testamento, você tem Paulo e Timóteo, né? Você tem Marcos, né? Provavelmente sendo discípulo de Pedro. Então, você tem o discipulado muito presente também no Novo Testamento, em toda a palavra, em toda a Bíblia. E aí você perceba, os irmãos percebam que esse estar com, gastar a vida com, preparar alguém para,
Isso é fundamental, está no cerne, é o fundamento do discipulado. O Senhor escolheu alguns, os chamou para apóstolos para estarem com ele. Com base nessas condições, o Senhor gera um processo dinâmico de transferência de vida, que deveria promover a maturidade holística em seus amigos e facilitar a sua direção efetiva ao mesmo tempo. Você transfere, não no sentido psicológico, mas você derrama a sua vida na vida de outra pessoa. Você abre sua vida e deságua tudo quanto você tem de bom, de ensino, de cuidado na vida de outra pessoa. Esse é o estar com, esse é o discipulado que o Senhor nos ensina. É um discipulado que acontece vida na vida. E que acontece de forma muito intencional. O discipulado centrado no Evangelho não é apenas uma transmissão de conhecimento, mas é um compartilhamento de vida. Mas não é um compartilhamento de vida óssea, vamos dizer assim. Olha, eu fiquei hoje aqui no Instagram, postei tantas coisas, Não, é de forma intencional, é o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade com Deus, é a direção que você está dando de intimidade com Deus sobre outra vida. E é lógico que o currículo é importante, mas ser intencional é fundamental. Você intencionalmente derrama a sua vida na vida de outra pessoa. E aí eu não sei se você já teve a experiência de se encontrar com alguém intencionalmente para discipulá-la. Você se preparar antes em casa com textos, com versículos, sabe, com textos claros na sua mente para que você intencionalmente pudesse estar com alguém. Não sendo aquele crente chato que em todo momento apresenta um versículo, mas na conversa, quando você derrama a sua vida, quando você investe do seu tempo na vida de outra pessoa, você apresentar intencionalmente o evangelho da graça, o amor de Deus. E outra coisa que a gente precisa vencer é a ideia de que discipulado só acontece entre crentes. Fulano se converteu, então vou discipular fulano. Gente, qual dos discípulos eram crentes quando o Senhor os chama para segui-lo? Qual dos discípulos era convertido a Cristo quando são convidados por Cristo a segui-lo? Há uma discussão até se Pedro, e eu não vou entrar nesse mérito, mas há uma discussão se Pedro ele só se converte depois da morte e ressurreição de Cristo. Há uma discussão que diz que alguns dos discípulos teriam de fato se convertido apenas quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para eles quando eles estavam escondidos. Não vou entrar no mérito, mas a gente fica muito claro de perceber que a maioria ali, ou todos, foram escolhidos quando ainda nem sabiam quem era Jesus. Então você pode discipular, sabe, intencionalmente. Você não precisa ser claro e óbvio para isso. Mas quando você apresenta, sabe, princípios e valores da palavra, quando você derrama a sua vida na vida de outro, ainda que não seja crente, você está discipulando essa pessoa, você está investindo o seu tempo na vida dessa pessoa. E foi para isso que nós fomos chamados, fazer discípulos. Colossenses 1, verso 28 e 29 diz assim: trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de comunicar sua vida, o evangelho da salvação e a palavra de Deus, de modo a vê-las se tornarem seguidores de Cristo maduros e capacitados, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros. Trabalhar
na vida de algumas pessoas com a intenção. O discipulado ele é intencional. O discipulado não acontece apenas lendo uma revista ou lendo um texto bíblico. O texto bíblico é fundamental, é a base. Dependendo da revista, ela pode ser até descartada. O currículo é importante, mas a questão passa pela intencionalidade no nosso coração, de derramar a nossa vida na vida de outro, para que a gente comunique, sabe, o evangelho da graça, né? Esse discipulado, ele é intencional. O objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar o seu amado Filho no meio do povo que ele resgatou e transformou. Por isso devemos focar em fazer discípulos de Cristo de forma intencional. É o que o Evangelho nos ensina. Sabe, nos nossos encontros, termos encontros intencionais. Os nossos amigos, olharmos para eles de forma intencional, para discipulá-los, apresentando o Evangelho da Graça. Ou seja, o discipulado não é uma atividade humana estabelecida, mas sim o que Deus está fazendo para levar todas as coisas ao seu objetivo final, a glória de Jesus Cristo. A missão de Jesus era chamar pessoas para estarem com ele no contexto de um relacionamento vida a vida, ou seja, de forma intencional. Isso fica evidente em suas declarações na Bíblia, como: eu vim para buscar e salvar o perdido, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como resgate de muitos. E, ao viver, faça discípulos, recebendo-os na vida da Trindade e da Igreja, e ensine-os a obedecer tudo o que ensinei e vivi com vocês. Textos como esses mostram para nós que há uma intencionalidade de derramar a vida na vida de outra pessoa. E nós precisamos, então, entender e aplicar isso na nossa vida. A questão é que os discípulos de Jesus cresceram em maturidade enquanto estavam com ele, enquanto viam ele, enquanto percebiam como ele enfrentava as situações, como ele vivenciava as dificuldades, quais eram as respostas e as escolhas deles diante das demandas da vida. Assim, os discípulos cresceram em maturidade. E enquanto estavam com ele, foram capacitados e ministrados juntos. É o estar com faz a diferença. Jesus nos manda fazer o mesmo. Ide e fazei. E isso fica claro para nós quando nós lemos esse texto. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos desafia a fazer a mesma coisa, a agirmos da mesma forma. E aí a gente pode pensar: oh, mas hoje o tempo é outro, eu não tenho muito tempo, eu estou com dificuldades. A questão é o que é urgente para a gente. Às vezes a gente tem dado prioridade e tem cedido prioridades, mas não tem percebido aquilo que é urgente. Por exemplo, eu vi alguém falando alguma coisa que eu achei muito interessante. Por exemplo, se você está no hospital e você está na fila para atendimento, se chega uma gestante, essa gestante tem prioridade de passar à tua frente. Se chega um idoso, esse idoso tem prioridade para passar à tua frente. Só que o discipulado não pode ser prioridade. O discipulado precisa ser uma urgência na nossa vida. Porque se você tiver no hospital e chegar uma gestante, um idoso, todos eles continuarão na fila se chegar um baleado, porque ali é uma questão urgente, uma questão que coloca a vida em risco. E então, até mesmo aquilo que é prioridade para nós precisa esperar. Então, a questão é que muitas vezes temos priorizado coisas que não deveríamos e temos
nos esquecido daquilo que de fato é importante, é urgente, em nome de prioridades que podem ser deixadas um pouco de lado. Continuando, o discipulado ele também tem uma outra característica. Ele é encarnacional. E aqui está um grande problema para a gente. A gente é muito bom de pregação, mas a gente tem muita dificuldade de encarnar aquilo que a gente vive. Sabe, a gente é muito bom na palavra, é muito bom na exposição bíblica, é muito bom de guardar informações, mas a gente tem muita dificuldade de encarnar na vida aquilo que a gente prega. A maioria das igrejas dá muita ênfase aos aspectos proclamacionais do ministério, pregação e ensino. E eu não estou dizendo que está errado, por favor, gente, entendam bem. Mas negligencia os aspectos encarnacionais. Ninguém argumenta sobre o poder e a eficácia da pregação na formação espiritual das pessoas, de forma alguma. Mas por que Jesus pregou tão poucas vezes? Você já parou para pensar nisso? Na verdade, ele pregou cada vez menos à medida que seu ministério se desenvolvia, porque ele estava com as pessoas e ensinava com as pessoas e falava com as pessoas e falava diretamente às pessoas. Você tem, por exemplo, o caminho de Emaús. Jesus não está pregando ali, Jesus está com. E no estar com, ele está ministrando. No estar com, ele está ensinando. No estar com, ele está compartilhando, derramando a sua vida e seu tempo. Ele não está pregando naquele momento. Nós temos esse relato, mas aquilo não é uma pregação. Nós precisamos encarnar na nossa vida essa urgência do fazer discípulos. Nós precisamos encarnar na nossa vida, sabe, a necessidade da gente viver o que a gente prega, a paixão pelas vidas, pelas pessoas. Parece que Cristo estava pregando aos corações de alguns poucos homens e mulheres que seriam capazes de fazer o mesmo com outras pessoas. Ele ordenou sua igreja a fazer discípulos, mas a metodologia da igreja pós-reformada parece compreender tudo que ele fez apenas como sermões públicos. E não é. Amo pregar. Sermão é importantíssimo, o ensino é fundamental, não abrimos mão da escola dominical, mas a palavra nos manda fazer discípulos. Um ótimo recurso para se estudar o ministério de Jesus, a gente encontra aí nesse livro uma sugestão de Robert Coleman. Embora o título fale de evangelismo, o livro trata do processo usado por Jesus para treinar poucos a alcançarem as massas. Sabe, pensando pequeno, sendo profundo, para que haja um crescimento de fato. E para encerrar, estou tentando correr aqui por causa do tempo, para encerrar, uma outra necessidade envolvida com o discipulado é que esse discipulado precisa ser centrado no Evangelho. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que é o Evangelho. O conteúdo da palavra é essencial. O plano e a promessa de Deus centrados em Jesus Cristo, o Evangelho, Cristo crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, é fundamental para o fazer discípulos. A mensagem sobre Jesus e sua obra é a mensagem de toda a Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica para a leitura bíblica. Com todo respeito a Nicodemos, com todo respeito a alguns irmãos, né, que são vultos para muitos crentes, mas Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação do Evangelho. A Bíblia toda apresenta o Evangelho de Cristo. Precisa haver um florescimento da cultura bíblica em nossas igrejas. A Bíblia deve voltar a ser falada, lida, estudada, pregada, explicada, ensinada, discutida, memorizada, orada, cantada, meditada, anunciada. Isso deve fazer parte de nós, para que a gente possa influenciar.
Porque se somos influenciadores e vamos derramar a nossa vida na vida de outra pessoa, do que nós temos do que tem estado cheio o nosso coração para que a gente derrame na vida de outra pessoa. O discipulado, ele não é uma opção para a gente. E a minha geração está aprendendo hoje o que é discipulado. A geração da maioria aqui tem um privilégio extraordinário, sabe, de já entender e aplicar na vida como deve ser feito o verdadeiro discipulado, o discipulado que Cristo nos ensina e que a palavra nos orienta. Então, indo, façam discípulos de forma intencional, derramando a vida de vocês na vida de outra pessoa. E isso é custoso, isso é difícil, não é fácil, mas é uma ordenança extraordinária que o Senhor nos deu, um privilégio, na verdade, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Então, o meu desejo é que a vida de vocês esteja tão cheia da presença do Senhor, tão cheia de desejo de agradar e de glorificar o Senhor, que vocês não resistam e possam, ao ir, fazer discípulos. Seja como igreja local, seja como missionário transcultural, seja como um missionário nacional em outro estado, seja como for, você é um missionário. Vá e faça discípulos. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero mais uma vez agradecer aí o convite de vocês, tá? Muito. E Deus possa abençoar vocês. Amém. Nós que agradecemos, pastor, por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Realmente, essa conversa sobre discipulado é bem desafiadora e tudo que a gente tem escutado, assim, no meu coração, pelo menos, tem sido muito instigado e eu sempre me pego me questionando, né? E aí, como é que tá? A gente precisa fazer mais. Vamos, porque é muito importante essa dedicação na vida de outras pessoas. E quando a gente vai fazendo e vai vendo os resultados, né? É maravilhoso. A gente tem acompanhado um adolescente aqui na igreja e ele já se decidiu se batizar, agora tá fazendo aula de batismo. E é uma das vidas que nós nos dedicamos tanto, ensinando, caminhando. Nem sempre, como o senhor falou, apenas pregando, mas convivendo mesmo, compartilhando no dia a dia. E a gente foi vendo tanta a mudança na vida dele. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas. Se quem tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, aproveita que o pastor Márcio está aqui. Ele é a pessoa certa. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu tenho uma dúvida. Se seminarista falar, perde ponto. A dúvida é por que foi tão rápido? Pastor, no final agora, o senhor mencionou essa questão das gerações e a questão do discipulado, a importância dele. O que uma coisa que a gente tem percebido, e até umas conversas que a gente tem tido, é que, no caso, a mocidade, os jovens, eles herdaram uma conta que não é deles, no caso. E, assim, é uma responsabilidade muito grande hoje para o jovem, principalmente no nosso meio congregacional. E, assim, a gente não pode se omitir nessa situação. Mas, de fato, a gente está com não é um erro processual, mas é algo distante. A gente tem que nadar e a gente percebe que a herança que chegou para a gente foi uma falha que
se perderam. E agora a gente está com essa dificuldade para se reencontrar. Fala-se muito de como eram nas grandiosidades, que principalmente no nosso meio denominacional, mas no meio do caminho, de uma geração para outra, até chegar a nós, e principalmente a que vem depois da gente, a gente está com esse buraco. E assim, a gente tem falado esses dias justamente sobre questões, de como pode funcionar essa questão da virtualidade no discipulado. Não, a gente não consegue estar junto muito de tantas pessoas que estão capacitadas e precisam passar para outras pessoas que estão totalmente no zero. Eu queria só mais um pouquinho nessa parte. Pois é um desafio mesmo, o MP, porque não foi uma questão, uma perda ou um erro intencional, melhor dizendo, mas foi o que se tinha de compreensão numa determinada época, né? Interessante é que, quando a gente olha para a vida de Calley, você olha exatamente Calley derramando a vida na vida dos seus pacientes, né? É impressionante porque você o vê séculos atrás, mas já vivenciando isso que a gente está redescobrindo agora, né? Que é esse cuidado, é esse convívio, é esse estar com, né? Ele ia além do púlpito, em suas consultas, ele ia além do consultório, né? Agora, é um desafio de fato para a geração, para a nossa geração, né? E pode ter certeza, o MP, que a minha geração, por ser mais velha, então, é um desafio maior ainda, porque a gente precisa desconstruir algumas coisas para que um novo paradigma seja construído, na verdade, né? E nesse jogo de desconstrução e construção, nem todos conseguem alcançar. Nem todos entendem. Há pessoas que pensam, por exemplo, que eu não apoio missões transculturais. Juliana Paz está aqui com a gente. Ela está se preparando para ir para a Itália. É minha ovelha. Né? Então, não é essa a questão. Você pode ter o chamado a fazer missões de forma muito específica, mas todos nós somos missionários. Todos nós precisamos derramar a vida na vida de outros. Né? Só que há um paradigma da minha geração que é muito forte, como eu falei, que é o paradigma do conhecimento teórico, né? Nossas pregações são cheias de teorias, nossas pregações são cheias de informações, mas nem sempre a gente consegue alcançar o coração da pessoa com tantas informações. E como que a gente vai mudar a vida de alguém, ou como que a sua pregação vai tocar em alguém se não tocar o coração? Ninguém é tocado porque o cérebro é tocado. Ninguém é tocado porque a razão lhe foi tocada. Agora você é capaz de mudar posicionamentos, decisões, escolhas, porque o seu coração foi tocado. Então, nesse sentido, fazer discípulo precisa alcançar o coração. E veja que além de ser intencional, né, vida na vida, esse fazer discípulos precisa ser também missional. Inclusive, eu sugiro que vocês busquem informações sobre o discipulado Life on Life. É o discipulado missional Life on Life. É um método muito interessante de discipulado missional, que está no Brasil desde 2014, e é esse que eu tenho feito. Luiz Felipe também está um pouco mais à minha frente nesse sentido, né? E nós aqui em Caraí estamos iniciando o processo no discipulado Life on Life, e é uma excelente ferramenta para nos ajudar, para nos auxiliar
a mudar a nossa história como servos, né? Eu tenho muito respeito por nossa denominação, amo nossa denominação, mas a gente precisa mudar a nossa história como servos de um reino, né? E como servos desse rei, que tem um reino, está submisso a esse reino, a gente precisa ir indo fazer discípulos, né? Então, cabe a gente, sim, por mais que isso seja pesado, mas a gente fazer o certo. É só isso, sabe? Aprender e fazer o certo. Não sei se eu te coloquei mais caraminhola. Como não foi uma pergunta, eu não te dei uma resposta, mas foi uma reflexão. É bom também que a gente fica pensando. Alguém mais? Alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? O Lucas levantou a mão. Pode falar, Lucas. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Tudo bem, meu Uma filho? pergunta, tudo bom? Uma pergunta que surgiu hoje, né? Como que nós podemos diferenciar o discipulado de uma terapia, né? Que muitas pessoas talvez tenham esse intuito, né, com o discipulado, né? De se tornar uma terapia, né? Dependente daquilo, né? Então, como que nós, como discipuladores, né, podemos direcionar o nosso discipulado, né? Vamos dizer assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa: se esse discipulado tender para uma terapia, desde o momento que você se utilize como ferramenta para essa terapia do Evangelho da Graça, você está ajudando mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, você está alcançando o objetivo de fazer discípulo. Sabe por quê? De fato, a vida está difícil para todo mundo, né? E as pessoas cada vez mais têm demandas, né? As mais diversas. E às vezes, de fato, a pessoa, né, está precisando abrir o coração, né? Então, assim, você precisa abrir o coração. Você precisa permitir que a pessoa abra o coração. Você precisa ouvir, né? E talvez uma das coisas mais difíceis para nós, né, seja ouvir, não falar, né, somente, porque a gente é muito bom de fala, mas parar e ouvir. Tá? Mas ali você apresenta como solução o Evangelho. Todo problema tem a sua solução no Evangelho da Graça. Todo problema tem a sua solução no Evangelho da Graça, seja ele qual for. Inclusive, nas nossas leituras bíblicas, quando a gente sempre percebe o problema no texto, a solução do problema do texto é sempre o Evangelho da Graça. Sempre o Evangelho da Graça. Então, assim, é lógico que há questões mais profundas que você, ainda que apresentando o Evangelho, realmente vai precisar falar, olha, orientar, meu irmão. Eu acho que nesse sentido você, né, precisa também buscar a ajuda de um terapeuta. Mas o Evangelho diz isso, sabe? Você está apresentando, você está dessa forma, você está com essa tristeza profunda no teu coração, você está com essa depressão. O que você acha que o Evangelho te ensina? Como que o Evangelho te ensina a enfrentar essa questão? Sabe? Olha, o Evangelho me ensina com relação a isso, né, que eu devo perceber isso aqui, que eu devo identificar no meu coração aquilo que tem se levantado como ídolo, muitas vezes, e tem dirigido a minha estrada, tem dirigido os meus caminhos, tem dirigido os meus passos. Né? Então, se eu entender isso e tirar esse ídolo do meu coração, de repente, muitas coisas são modificadas na minha vida. Então, esse acompanhamento, né, do discipulado não deixa de ser uma espécie de terapia. Por favor, não uma terapia como psicólogo, mas é um acompanhamento, né, onde você vai emprestar o seu ouvido, onde você, diferentemente do psicólogo, você pode até aconselhar,
né? Mas a tua principal ferramenta, ainda que você não aconselhe diretamente, é a apresentação do Evangelho. No caso, é terapêutico. É algo terapêutico, não é isso? Como a necessidade de um exercício, uma boa alimentação, é algo que vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa. Exatamente. Eu pela City to City, eu sou um dos facilitadores estratégicos e um dos responsáveis aqui no Brasil por um setor que a gente chama de facilitador estratégico, junto a plantadores de igreja. Então, qual é a nossa função? A gente ouve os plantadores, né, nas suas demandas, nas suas dificuldades, e a gente ouve, só ouve. Eles abrem o coração. E aí nós temos uma ferramenta que se chama Cross, né? Cross, um acróstico, né? Onde a gente faz a conexão, onde a gente faz, depois que já tem um objetivo, né? A gente faz uma revisão, mas a gente estabelece objetivos com eles. E a partir desses objetivos, estratégias específicas. E aí a gente termina com a súplica, com a oração, né? Então a gente ouve a pessoa, eu estou assim, eu não estou conseguindo, meu ministério está dessa forma, as coisas não estão acontecendo. Aí o que você acha que precisa mudar? O que você acha que precisa fazer? O que o Evangelho mostra para você que você precisa mudar? Ou que precisa ser desenvolvido? Né? Quais são as diretrizes que o Evangelho aponta para você que você precisa olhar com relevância diante da situação que você está vivenciando? E aí, quando ele chega, de fato, em algum lugar, a gente então pergunta: olha, você acha que esse é um objetivo que você precisa perseguir? Ah, eu acho. Então, quais são as estratégias para que você alcance esse objetivo? Sabe? Então, é de fato terapêutico, né? É terapêutico para a gente. E aí, tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Senão a gente já vai caminhando para o encerramento. Bom, eu acredito que não vai ter mais ninguém, mas caso surja alguma dúvida, depois vocês podem mandar mensagem para o pastor Márcio. E eu tenho certeza que ele vai tirar a dúvida de vocês. Também tem os outros pastores que estiveram aqui conosco, né? Na terça, pastor Alexandro, pastor Luiz Felipe. Então, se vocês quiserem depois surgir alguma coisa aí, pode falar com eles. Tenho certeza que eles vão atender. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer, pastor, a sua presença aqui. Foi muito edificante pra gente, foi um aprendizado muito precioso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, não só com a palavra de hoje, mas com dos outros dias, a gente tá saindo daqui sendo desafiado e com certeza com o coração cheio de vontade e desejo de colocar tudo isso em prática, que isso realmente vire uma realidade, né, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, na nossa denominação. Eu queria agradecer também o pessoal. Teve gente que eu vi que entrou todos os dias, na terça, na quarta, hoje. Algumas pessoas não conseguiram, mas nós agradecemos muito. Nós, como Comec, né, agradecemos muito a presença de vocês. A gente quer continuar promovendo esses encontros com assuntos, com temas tão importantes, né? O discipulado, como um deles aqui. Tenho certeza que foi bom demais para todo mundo. A gente tem aprendido bastante e a gente está junto. A gente quer continuar promovendo isso para vocês. E obrigada pelo apoio, obrigado por entrarem nessa com a gente. Foi tudo maravilhoso. Bom, eu vou pedir para o pastor fazer essa oração final, pedindo pela vida das pessoas, pela vida da Comec, pela vida de todo mundo que passou aqui durante esses 3 dias.
E quando o pastor terminar a oração, não saiam, gente, para a gente fazer aquela nossa fotinho oficial de todos os dias. Já tivemos a foto de terça, de quarta, e hoje tem que ter também essa foto. Então, eu queria pedir para o pastor Márcio orar, fazer essa oração de encerramento, e depois a gente tira a nossa foto oficial, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo convite. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar todos que estão nessa sala virtual diante do Senhor. Quero colocar diante do Senhor a diretoria da Comec, Pai, com um grande desafio em suas mãos. Mas, Pai amado, quem os chamou para esse desafio foi o Senhor. E o Senhor capacita aqueles que chama. Por isso eu peço que o Senhor continue capacitando os teus filhos a despertarem, Senhor, e jovens. Senhor, nós estamos vivendo uma época de tantas dificuldades, uma época de tanto isolamento, de tanta individualidade, de individualismo. Mas eu peço, Senhor, que tu abençoes a Comec, Pai, e que tu possas usar os teus filhos para iniciar um novo tempo, Pai, entre os jovens em nossa denominação, Pai. Abençoa as federações espalhadas por esse Brasil afora, cada união, Senhor amado, possas o Senhor estender a tua boa mão sobre cada união de mocidade em cada igreja, Senhor. E que tu comeces, Pai, mexer no coração e na mente de cada jovem congregacional espalhado por esse país afora, Pai. Toma, Senhor, esse tema tão importante, Pai, que possas o Senhor incomodar a todos que participaram em alguns desses dias, Pai, a respeito de discipulado, que haja um incômodo santo em nosso coração, para que a gente possa pôr em prática esse discipulado na nossa vida e a partir da nossa vida. Eu apresento mais uma vez a diretoria da Comec e peço que o Senhor os encha de sabedoria e graça, Pai, para que possam desenvolver tudo quanto o Senhor tem dado oportunidade para que seja desenvolvido. Abençoa-os, é o que eu peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bora ligar as câmeras. Deixa tudo arrumadinho aí pra gente tirar nossa foto. Quem conseguir, né? Espero que a maioria consiga. Aí, é bom ver o rosto de todo mundo, né? Fica. Acho que. Aí, acho que esses. Acho que Camila, o Eli e a Simone acho que não vão conseguir abrir, mas não tem problema. Então, eu vou contar até 3 e aí a gente já fica preparada aí. 1, 2. Calma aí, deixa eu ver se funcionou. É só falar Flamengo, que todo mundo... Calma aí. Vamos ver se deu certo. Eu pensei que depois de ontem alguma coisa ia dar errado, mas tá tudo certo aí, né? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu acho que foi. Ah, deu certo. Deu certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Contem conosco e a gente vai continuar contando com vocês também. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado de tudo que vocês ouviram e aprenderam aqui nesses dias. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, velho. Até mais.